O reino dos céus é semelhante a um noivo. Nós já falamos isso aqui, né? Noivo, quem é o nosso noivo? Alguém lembra? No reino dos céus, quem é o noivo? Oi? É Jesus. E quem que é a noiva? Quem mais gostaria de falar? Quem é a noiva no reino dos céus? Alguém lembra? Felipe? No reino dos céus, o Senhor usa como exemplo que Ele é o noivo. E nós que somos da igreja, os filhos de Deus, nós representamos a noiva em um casamento. Então o Senhor Jesus, Ele veio para casar conosco. Às vezes é estranho um homem falar assim, eu sou a noiva, né? Mas a gente tem que virar a chave para entender qual que é a história. A história é apenas um exemplo. Nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós vamos representar a noiva no casamento. E no final dos séculos, quando o Senhor vier pela segunda vez aqui na terra, nós vamos ter a oportunidade de nos casarmos com o noivo. O que é nos casarmos com o noivo? A palavra fala que depois da vida material, a vida espiritual, não vai mais existir sexo, não vai existir homem, não vai existir mulher. Nós vamos ser como os anjos. Os anjos não têm sexo, entendeu? Nós vamos ser seres espirituais. Então, nesses seres espirituais, nós vamos nos casar com o Senhor Jesus. E Ele veio na terra, Ele plantou a semente para que nós entendêssemos que Ele vai vir se casar conosco. E aí Ele fala que existiam 10 virgens. O que é as 10 virgens? São 10 esposas que vão se casar. É um exemplo que Ele estava usando, né? 10 esposas. O que é essas 10 esposas? 10 modalidades de pessoas que são cristãos aqui na terra. Existem 10 modalidades de pessoas que são cristãos aqui na terra, que estão absorvendo a palavra, estão recebendo e estão ansiando pela volta do noivo. Então nós estamos aguardando a volta do noivo. Muitas pessoas já ouviram falar que Jesus está voltando, já? Jesus está voltando, a gente só não sabe quando. A palavra fala que Ele vai vir como um ladrão, à noite, quando a gente menos esperar. Quando o ladrão vai entrar na casa, ele avisa que vai entrar, que vai roubar. Assim vai, a palavra fala que assim vai ser a volta do noivo. E a Jesus Ele vai voltar quando ninguém menos esperar. Assim como aconteceu na época de Noé, quando ninguém estava esperando, quando estava todo mundo farriando, o que aconteceu? Desceu uma enxurrada de chuva e aqueles que acreditaram na fé de Noé ficaram para refazer a humanidade. Então, assim como na época de Noé, na época que o nosso noivo vier, que é Jesus, vai existir 10 noivas, 10 modalidades de pessoas que estão aguardando esse noivo. E nessas 10 modalidades de noivas que estão aguardando o noivo chegar, existiam 5 que são prudentes. O que é 5 noivas prudentes? São aquelas que são zelosas, cuidadosas, aquelas que aguardam ansiosamente o noivo e mantêm. Aí ele fala que existiam lamparinas. O que é lamparinas? Lamparinas é aquilo que a gente mantém a casa acesa, iluminada, certo? Então existiam 10 noivos que estavam aguardando o noivo. Dessas 10 noivas, 5 noivas, elas tinham uma lamparina e elas mantinham essa lamparina sempre acesa, para aguardar o noivo chegar. E as outras 5 noivas, elas eram imprudentes. O que é 5 noivas imprudentes? São aquelas que têm a lamparina na mão, mas não mantêm a luz acesa. Então nós podemos olhar para toda essa eternidade aqui e ver, existem várias pessoas que são cristãs. E de toda essa eternidade, existem 5 noivas que são prudentes, que estão mantendo a lamparina acesa. Por que precisa de manter a lamparina acesa? Porque na hora que o noivo chegar, ele precisa de enxergar as noivas para poder receber elas, para se casar com elas. E aquelas que não são prudentes, que não estão mantendo a lamparina acesa, elas não vão ser recebidas pelo noivo. Então, conta a história, conta a analogia, conta a parábola de Jesus, que existiam essas 10 noivos, que eram 5 prudentes, 5 imprudentes, e aí, quando é fé, houve um grito, o noivo chegou. Vamos imaginar que nós somos essas noivas aqui agora. E agora o Senhor desce do céu ali e fala assim: cadê as minhas 5 noivas que são prudentes? Que estão mantendo o óleo aceso? Que estão mantendo a lâmpada acesa? Porque na hora que o noivo chegar, a nossa lamparina está acesa. E aí a palavra fala que daquelas 5 que eram imprudentes, elas falaram assim, falaram para as outras 5 que eram prudentes:
olha, nós estamos sem óleo aqui na nossa lamparina, nós precisamos de acender nossa lamparina. Como que a gente faz? E aí aquelas noivas prudentes que tinham óleo, elas falaram assim: nós não vamos dar óleo para vocês, porque se a gente dividir o óleo com vocês, é perigoso a gente não ter óleo para manter a nossa lamparina acesa e o óleo e o noivo não nos levar. E aí o que acontece? Aquelas 5 noivas imprudentes, elas saem em busca de óleo, para comprar óleo. Só que aí já acabou, já chegou o fim dos tempos, não tem mais tempo de comprar óleo. Então o que é essa lamparina? Para a gente entender o que é essa lamparina na nossa vida. A lamparina da nossa vida é a nossa fé. A nossa fé é a nossa lamparina acesa. Então quando o noivo chegar e a gente estiver mantendo a nossa lamparina acesa, que é a nossa fé, nós vamos ficar glória com ele. Entendeu? Então como que a gente mantém essa lamparina acesa? O que é o óleo que a gente usa para manter essa lamparina acesa? O que você usa para manter a sua fé acesa, meu amigo? Perseverança. O que mais que a gente pode fazer para manter a nossa fé acesa? Ler a palavra. Ler a palavra. O que mais que a gente pode usar para manter a nossa fé acesa? Oração. Então já temos o que? Perseverança, oração, palavra. Quem mais falou? A senhora falou? Perseverança, esperança. O que mais? Então, Helena, Samuel. O que a gente usa para manter a nossa fé acesa? O jejum já é uma nova que a gente não falou aqui. O que mais, Helena? Tudo isso que vocês falaram são formas da gente manter a nossa fé acesa, né? Relacionamento principalmente é uma coisa que faz a gente manter a nossa fé acesa. O irmão que ele participou com a gente outra vez que ele falou, ele deu a resposta certa. A sabedoria, gente, nada mais é do que Jesus. Não tem como a pessoa adquirir sabedoria sem ter Jesus no coração. E a gente tem que entender que existe uma diferença entre sabedoria e conhecimento. Boa tarde. Conhecimento é tudo aquilo que a gente aprende como de pessoas terrenas. Sabedoria não, sabedoria vem do alto. É a gente saber usar o nosso conhecimento da melhor maneira possível. Porque tem muita gente que tem muito conhecimento. Tem muita gente que estuda muito, mas às vezes você pede um conselho para a pessoa não sabe te dar. Não sabe te dar um conselho de sabedoria. Agora às vezes você pega um senhorzinho que nunca pegou num caderno na vida, e você pega um conselho para ele, te dá o conselho mais sábio do mundo. Por quê? Porque tem Jesus no coração. Então a definição de sabedoria é Jesus. Então como que a gente mantém a nossa fé acesa? Se alimentando de todas essas coisas que vocês falaram: perseverança, esperança, jejum, oração, intimidade, relacionamento com o Senhor. Assim nós mantemos a nossa lamparina acesa. Assim nós não somos noivas imprudentes, nós somos noivas prudentes. Que a hora que o noivo chegar para se casar conosco, nós somos preparados para se casar com ele. E assim como nós escolhemos, nós somos escolhidos por ele para fazermos a obra dele, levar a palavra dele como filhos amados. Assim nós somos recompensados no céu pelas sementes que ele tem, as sementes que nós temos semeadas. Nós não vamos semear na vida do nosso próximo esperando ser retribuído pelo nosso próximo. O Senhor vai nos retribuir. Quando a gente dá o nosso dízimo, a nossa oferta, a gente não está esperando ser retribuído pela igreja ou pelo pastor. A gente é retribuído pelo Senhor. Ele multiplica na nossa vida. Ele multiplica na nossa vida. É como se o Senhor fosse um sócio nosso. E em tudo nós podemos ser favorecidos. Os milagres nada mais é do que nós, pessoas sendo favorecidas pelo Senhor. O que é um milagre? É a pessoa recebendo algo que ela não merece. Quem merece um milagre? Ninguém merece receber um milagre, porque todos nós somos pecadores. Mas quando nós somos curados de uma enfermidade, seja ela física,
seja ela emocional, seja ela espiritual, nós recebemos essa bênção do céu sem merecer. Quando o Senhor Jesus veio aqui na terra e se entregou naquela cruz por nós não merecíamos. Nós não fizemos nada para merecer, pelo contrário, nós éramos imprudentes. Nós éramos aquelas pessoas que não merecíamos que alguém morresse por nós ali na cruz. Mas mesmo sem merecer, ele morreu por nós. E aí, por entender que a morte dele por nós, mesmo sem merecer, a gente valoriza esse amor. E hoje nós passamos a querer cumprir a palavra dele, não porque nós somos obrigados, mas sim porque nós desejamos agradar o noivo, agradar aquele que se entregou por nós. Assim como eu dei um exemplo para vocês no meu casamento, eu e minha esposa, nós tivemos muita dificuldade no nosso casamento, muita briga constante. Como que você muda, você reverte uma situação dessa quando você já passou mais de anos se ofendendo? Quando para você interromper um ciclo de ofensa, de briga, de discussão, você tem que colocar um ciclo de amor no meio. E como que você consegue amar alguém que não merece? Olhando para Jesus. Jesus nos amou mesmo sem a gente merecer. Se Jesus se entregou na cruz, tomou as chicotadas, foi crucificado, mesmo sem a gente merecer, por que a gente não pode fazer algo por alguém que também não merece? E ao receber algo que também não merece, essa pessoa vai ser constrangida pelo amor. Na hora que eu dou um tapa aqui na cara do Aguinaldo e ele decide não revidar esse tapa, e ao invés de me dar um tapa, ele pega e me abraça e fala assim: o que aconteceu, irmão? Você tá tão agressivo. Quebra o outro no meio. Quebra o outro no meio, o outro fica constrangido. Ele fala assim: meu Deus. O Aguinaldo, ele é muito espiritual. Ele conseguiu, revidar com amor. Foi o que o Senhor nos ensinou. As pessoas que ele veio para salvar, que eram os judeus, foram os próprios que os crucificaram. Às vezes quem não acredita em Deus, as pessoas que não acreditam em Deus, eles não param para pensar. Eles acham que Jesus é uma criação da nossa imaginação, da imaginação das pessoas. Mas olha só, as pessoas que criaram Jesus, que foram os judeus, que falam de Jesus, são os mesmos que o crucificaram. Tem lógica uma pessoa querer criar um herói que eles mesmos crucificaram? Não faz sentido. Se você vai criar um herói, você não vai querer crucificar o seu próprio herói. Então isso tudo nos traz a convicção da existência de Deus, da grandiosidade de Deus, da grandiosidade do amor de Jesus por nós, entregando aquela cruz e nos resgatando mesmo sem a gente merecer. E essa semente que ele plantou lá tem germinado, tem multiplicado todos os dias até chegar até aqui. E eu estou muito feliz hoje de poder estar aqui contribuindo, trazendo um pouco dessas palavras. A gente sabe, a gente tem a consciência de que nem todo mundo recebe da forma que a gente gostaria, mas não importa. Importa que se um receber é o suficiente. Importa que Jesus pregou para multidões, para 5 mil, 10 mil, mas ele estava se importando com aqueles 12. Para aqueles 12 ele fez a diferença. E ainda assim, aqueles 12 ainda tinham Judas lá no meio. Agora você imagina, se Jesus, que é Jesus, escolheu 12, treinou 3 anos e meio os 12, e ainda no meio dos 12, Jesus, que era o melhor professor de todos, ainda teve um que ainda se rebelou contra ele, que virou Judas. Quem somos nós para achar que nós vamos falar da palavra de Deus e vamos alcançar todo mundo? Então não precisa alcançar todo mundo. Alcançando alguns, eu tenho certeza que o Senhor vai se alegrar da vida de cada um daqueles que têm recebido com amor essas palavras e vão multiplicar na vida das pessoas que vocês amam também. Assim como eu dei o exemplo daquele amigo que abençoou o amigo, esperando algo em troca, nós não estamos esperando nada em troca de vocês. Nós temos a convicção que o Senhor irá nos retribuir, não através de vocês, mas vocês vão multiplicar isso na vida das pessoas que vocês também amam. E, consequentemente, várias sementes vão sendo semeadas, assim como aquelas sementes da abóbora, da maçã, foram multiplicando. Amém?